Boa tarde, meus queridos. Mais um programa Emanações de Luz do Centro de Estudos Fênix. As pessoas que necessitam das emanações dos raios divinos podem nos enviar os nomes completos e o problema para o e-mail centrodestudosfenix@gmail.com. De preferência até terça-feira de toda semana. Pedimos a gentileza que não se esqueçam de deixar ao lado seu copo com água para ser fluidificada e bebida no final dos trabalhos. Acesse a live do programa Emanações de Luz para que sejam enviadas as suas vibrações em seu benefício ou de quem você desejar, a qualquer tempo. E assista aos nossos programas anteriores no nosso canal do YouTube, Centro de Estudos Fênix. E se você gostar, deixe um joinha. Gratidão. Boa tarde a todos, gratidão. E nós passaremos agora a grande declaração da libertação espiritual. Do ponto de luz, na mente de Deus, a luz agora flui através da mente da humanidade. Um reino de luz agora emergiu da Terra. Do ponto de amor, no coração de Deus, o amor agora flui no coração da humanidade. O Cristo retornou à Terra. Do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, o propósito divino agora guia a vontade da humanidade. O propósito que a humanidade ascensionada conhece e serve. Do ponto que nós chamamos de raça da humanidade, o plano de luz e amor agora governa, tendo selado para sempre a porta onde o ego habita. A luz, o amor e o poder divinos restabeleceram o plano divino na Terra. E assim é, amado Ayemi. Gratidão. E agora nós vamos passar para a nossa reflexão. E a nossa reflexão dessa semana fala assim: finalmente o astral está limpo. Amados, as informações que nos são permitidas receber dizem que neste final de semana, último, toda a limpeza do astral foi concluída. Aos atentos, podemos dar esta tão esperada notícia. Afinal, lá se foram mais de 8 milhões de anos sob o domínio dos anjos caídos. Tais entidades sombrias, após suas fracassadas experiências sobre a situação de desconexão da fonte, transformaram-se em piratas do espaço. Inicialmente, dominando todo o braço de Órion, transformaram-se em uma ameaça aos planos divinos, pois os espíritos capturados por tal organização, dissidente da luz, eram submetidos à escravidão. Além de experienciar a dualidade, ainda teriam a consciência submetida ao véu do esquecimento, pois a desconexão da fonte fez com que os espíritos subjugados esquecessem a sua origem, principalmente a ligação com o divino, ou seja, com a sua origem cósmica, como centelha de luz. Quando tais anjos caídos se consideraram verdadeiros deuses, pois se viram na condição de criadores de outras realidades, iniciaram um trabalho de conquistas e capturas de outros orbes. A cobiça pelo poder os levaram ao desejo de dominar inclusive outras galáxias. Foi ali que as forças da luz iniciaram uma série de ações a fim de conter o avanço desse exército trevoso. Com o cerceamento de seus movimentos, foram obrigados a ficar confinados no braço de Órion, que nada mais é que um braço da periferia de nossa galáxia, a Via Láctea. Mesmo assim, o Divino recomendou que as forças da luz interviessem na tentativa de rendição das sombras. Pouco a pouco, os milhares de planetas e estrelas confinados foram sendo libertados. Sem alternativas, as sombras foram recuando,
até ficarem restritas ao planeta Terra. Mesmo assim, a sua derrota era uma questão de tempo. E para prolongar a sua sobrevivência há cerca de 26 mil anos, estabeleceram uma quarentena ao planeta Terra. Tal quarentena representava a segurança das sombras, pois impedia que qualquer força da luz entrasse nela. Qualquer tentativa contrária, os malfeitores dariam fim ao nosso planeta, através de suas bombas de plasma, Doplet e Strangelet. A fim de resguardar o planeta, as forças da luz recuaram. Tiveram que aceitar um pacto de não intervenção. Enquanto isso, as sombras reforçavam suas defesas. Modificaram o eixo magnético da Terra, fazendo com que sua inclinação dificultasse a entrada de luz aqui. Com isso, a amnésia da consciência humana aumentou ainda mais. As sombras também se preocuparam em fechar todos os portais estelares, impossibilitando, assim, qualquer tentativa de invasão externa. Destruíram as linhas lei, que são os pontos na superfície que levam a tais portais. Também suprimiram a energia da deusa, pois ela era uma ameaça aos planos escuros. Enfim, houve um retardo nos planos de libertação da humanidade terrana. Nas décadas de 70 e 80, milhares de espíritos começaram a encarnar aqui, com o propósito de iniciar um movimento de dentro para fora, denominados crianças índigo. Tinham como projetos de alma fazer um movimento intenso de mudança. Embora muitos tenham se perdido, exatamente por isso, pois seus anseios de mudança não foram bem compreendidos pela própria humanidade. Um grande avanço foi conseguido. Foi ao menos preparado o terreno para a vinda das crianças cristal. As trevas, sabendo disso, resolveram atacar. Na década de 90, aumentaram ainda mais o arsenal de bombas de plasma. Desenvolveram variados tipos de implantes mentais e tornaram a humanidade terrana ainda mais escrava. Tais implantes fizeram com que os humanos esquecessem ainda mais os já escassos registros que poderiam lembrar a origem da fonte. Com esse propósito, as sombras tentaram anular a função das crianças cristal, que, de fato, começaram a encarnar naquela década. Mas foi a partir de 2012 que tudo mudou. O nosso sistema solar e a Terra, obviamente, entraram no feixe de luz chamado cinturão de fótons. E mesmo com o seu eixo magnético inclinado, a luz chegou muito mais intensa por aqui. Isso enfraqueceu sobremaneira as sombras e, ao mesmo tempo, provocou um maior despertar de consciências humanas. Na medida em que os espíritos cristalinos foram encarnando, essa luz também foi sendo ancorada. Cada vez mais forte, isso aliado ao despertar coletivo que a luz proporcionou. Mais e mais, seres humanos foram engrossando o exército da luz, baseado aqui na crosta terrestre. Preocupados com o despertar em massa, as forças trevosas se voltaram para a superfície e esqueceram um pouco do astral. Tentaram, de todas as formas, desencadear a Terceira Guerra Mundial. Colocaram nos mais altos postos governamentais pessoas que se alinhavam com as forças escuras. Dominaram todas as classes dentro dos comandos da Terra. Isso foi a tentativa desesperada de sobreviver por aqui. Quando a massa crítica dos encarnados despertos atingiu um patamar necessário, a sua energia e a sua consciência criaram uma força tal que começou a abrir buracos na grade magnética que mantinha a Terra em quarentena. E foi por isso, e por causa desses buracos,
que as forças da luz iniciaram o contra-ataque. Milhões de naves e de espíritos do exército da luz se posicionaram dentro do sistema solar e também dentro das órbitas da Terra. Aos poucos foram retirando toda a anomalia primária. As bombas de plasma foram sendo retiradas, primeiro da órbita alta, depois na média e, finalmente, na órbita baixa da Terra. Juntamente com tais artefatos, as entidades malévolas que comandavam os escuros foram sendo capturadas. Os que não aceitavam a retificação de seu espírito através do aprendizado em mundos recondicionadores serão levados ao Sol central cósmico e dissolvidos até restar somente a centelha divina, ou seja, o ponto de origem de todos nós. Não serão destruídos, como muitos imaginavam, mas terão que recomeçar, como se somente agora fossem criados. Todas as maldades na Terra cometidas pelos humanos contra os próprios humanos sempre tiveram o comando do astral. Aqui, os encarnados maus eram apenas os legítimos representantes das trevas, que obedeciam aos seus comandantes. Obviamente, uma massa impressionante de humanos submetidos a implantes mentais. Engrossaram e deram suporte a tais perversidades. Vale lembrar que os implantes têm a função de dominar a mente e as ações dos que estão implantados. Obedecem a determinados comandos como se fossem programas de computador. Por isso, há quem os denomine de massa de manobra. Tais chips são implantados invariavelmente nos 3 chakras principais. Chakra básico, para dominar-se através do medo. Chakra do plexo solar, na boca do estômago, para dominar pela raiva e pela intolerância. E pelo chakra do terceiro olho no centro da testa, a fim de dominar a consciência e a mente humana. Mas agora, esse comando baseado no astral está completamente varrido das órbitas terrestres. Finalmente, vai começar a remoção das entidades encarnadas que se prestavam ao serviço da sombra. Isso, de fato, merece uma comemoração especial, pois é o grande sinal que a separação do joio e do trigo vai para a etapa final. Como 2020 é o ano da verdade, muita coisa escondida ainda vai aparecer. Devemos estar preparados para o sentimento de compaixão, pois não será fácil aos que teimam em permanecer com seus corações endurecidos. A transição planetária segue os desígnios do alto. Nada vai impedir isso. A Terra finalmente vai ascender para o mundo de regeneração, deixando para trás a condição primitiva de expiações e provas. Mas se isso serve ao coletivo, como um indivíduo, de nada servirá se você não fizer a parte que te cabe. Poderá isso sim engrossar a fileira dos que deixarão a terra, para viver no exílio, até que a sua alma esteja purificada e liberta de toda a energia oriunda da sombra. Eu sou o Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Gratidão. Gratidão, Paulo. Passaremos agora a emanação, a meditação e as emanações de luz a todos os nossos irmãos listados. Eu gostaria de lembrar, que vocês separem o copo com a água para ser fluidificado e bebido após a emanação. E eu gostaria de solicitar também que vocês se concentrem nos nomes de todos aqueles que foram passados para nós e que está na nossa lista. Meu amado Deus, Pai e Mãe, amada presença do Eu Sou, o Eu Sou, em nome do meu Eu Superior e da Mãe Divina, eu sou luz, aqui e agora. Invoco a força dos 7 raios do Criador. Respiro e relaxo em uma posição confortável.
esvaziando a mente, respiro conscientemente, inspiro e expiro tranquilamente. Respirações de luz, sentindo o pulsar do coração. Estou visualizando as cores dos 7 raios da criação. Eu peço a presença dos arcanjos Lei de Fé e Miguel. E visualizo, integralizo a força, a fé e a vontade divina do primeiro raio, o azul da divindade, com as bênçãos de Lady Miriam e Emoria Khan. Agora, eu manifesto toda a sabedoria, evolução, inteligência em minha vida, com a força do raio amarelo dourado do mestre Confúcio, Lanto e Kutume. Solicito a presença da amorável Mahashohan, Mestra Rovena, e de Paulo Veneziano, e manifesto desde já o brilho do terceiro raio, o raio rosa dourado, do amor incondicional e da beleza. Expresso, a partir deste momento, toda a pureza e harmonia na intenção da minha ascensão consciencial. E, para tanto, visualizo, integralizo o brilho diamantino do quarto raio branco, com a permissão do Chohan Mestre Rizes e Serapis Bey. Continuo e visualizo, na intenção de cura através da verdade, o raio verde dos comandos Santo Esmeralda e do Mariano, com a permissão dos amantíssimos Mestre Paulas Atena e Hilário, e da energia puríssima do amor curador de Mãe Maria e Rafael. Solicito encarecidamente a presença da bem-amada Mestra Lady Nada e da sua contraparte, o amado Sananda, antigo Chohan do sexto raio, e manifesto toda a tolerância e o idealismo do raio rubi dourado, com a devoção de minha alma. E finalizando, eu solicito a presença dos Chohans do raio violeta, mestres Lady Portia e Saint-Germain, para que eu manifeste a força da transmutação para minha purificação com a chama violeta do sétimo raio da criação, com a bênção da Mãe Divina, Kuan Yin Shin, deusa da misericórdia e da compaixão. Juntos, em amor por nossos solicitantes, irradiamos a todos as suas células a cura e o amor divino para o seu restabelecimento. Em amor e emanando a partir deste momento, que seja prontamente restabelecida sua saúde, que se refaçam suas células, amor, carinho, doçura e bondade nos envolvam agora. Sananda, Mãe Maria, Mãe Kuan Yin e todos os seres de luz e de amor, com a permissão de Deus Pai e Mãe, juntam-se a nós agora para emanarmos luz a nossos irmãos. Eu uno minhas forças com toda a devoção e preparo-me agora, junto de meus irmãos, para a emanação de luz,
a todos aqueles que nos escreveram e nos solicitaram. Emanamos nossa intenção de cura a todos os listados em nosso programa Emanações de Luz. Silenciamos por alguns instantes. Gratidão. Meu amado Santo Ser Crístico, suplico-vos, tomai em vossas mãos o leme de minha vida, para levar-me à luz. Ensinai-me a ser gentil, sábio e tolerante. Ajudai-me a perdoar. Transformai minha consciência. Meu pequeno eu está sedento. A partir deste dia, convertei-me em vossa vitória. Não quero mais viver na ignorância. Cristo vive em mim, na terra. Gratidão. Oh, queridos irmãos, que todos tenham uma ótima e maravilhosa tarde, que Deus os ilumine em seus caminhos e escolhas. Boa tarde e um lindo anoitecer a todos. Namastê. Namastê, gratidão, muito boa tarde. Namastê, gratidão. Boa tarde.